Livro de Jó. Jó era um homem rico e próspero que vivia na terra de Uz, no Oriente Médio. Tinha uma vida abençoada com uma grande família de 7 filhos e 3 filhas, e inúmeras terras e rebanhos saudáveis. Também era conhecido como um homem justo, generoso e com uma grande compaixão, muito temente a Deus e às suas leis. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram e apresentaram-se ao Senhor, e curiosamente Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: já que perambulas, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. E Satanás questiona: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, mas apenas não toque em sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e voltou à terra em direção de Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu infelizmente fui o único que escapou para contar a você. Mas ainda, enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Infelizmente eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. E então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Satanás retornou. E o Senhor diz a ele novamente: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a sua mão e fere sua carne e os seus ossos. E com certeza ele blasfemará e te amaldiçoará na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e foi afligir Jó novamente, agora com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Jó em desespero apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Sua esposa lhe dizia: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E diante de tudo o que aconteceu, Jó não pecou com seus lábios. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamate, que quando souberam do que estava acontecendo com ele, foram mostrar solidariedade e consolá-lo. Mas quando chegaram, mal puderam reconhecê-lo. Aí cada um deles rasgou seu manto e colaram-se com o rosto em terra, em adoração a como seu amigo. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Mas mesmo diante do sofrimento que presenciavam, acusaram Jó de pecar e alegaram que suas provações
eram um castigo de Deus. Jó então respondeu a seus amigos, dizendo que não tinha cometido nenhum pecado, mas reconheceu que as provações de Deus eram um mistério e continuaria a confiar nele. Suas palavras refletiram a força de sua fé e sua crença inabalável na justiça de Deus. Diante de tudo isso, Deus respondeu à sua súplica, falando com ele do alto de um redemoinho, revelando a sua grandeza, sabedoria e poder, e recompensou sua fé. Mas Deus repreendeu seus amigos pelas suas palavras insensíveis e acusações infundadas. Ele afirma que eles não falaram corretamente sobre ele, ao contrário de Jó, que mesmo em meio ao sofrimento, manteve sua fé e integridade. Deus instruiu os amigos de Jó a oferecerem sacrifícios e pedirem a Jó que ore por eles, para que Deus não os trate de acordo com sua insensatez. Essa repreensão de Deus para os amigos de Jó serve como um lembrete de que nem sempre as palavras e conselhos que oferecemos para os outros são corretos ou úteis. Também destaca a importância de ter empatia e compaixão pelos que estão sofrendo, ao invés de julgá-los precipitadamente. A história de Jó nos ensina várias lições importantes, como a fidelidade a Deus, que é um teste. Deus testa a nossa fidelidade para ver se realmente confiamos nele. A justiça de Deus, ele permite que as pessoas sofram, mas ele nunca as abandona. A fé, que é recompensada, pois Deus recompensa aqueles que o servem com fidelidade e dedicação, nos ensina sobre a importância da fé, humildade e apoio mútuo diante das adversidades da vida. São um lembrete que, mesmo quando não compreendemos os propósitos de Deus, devemos confiar em sua sabedoria e permanecer firmes em nossa fé.